Olá, muito boa tarde. A encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia, analisada semanalmente aqui no programa Eclésia, por quem faz da proteção dos recursos naturais uma prioridade. Hoje está connosco Margarida Alvim, responsável da Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade, com quem falaremos depois de lhe mostrar acontecimentos que fazem a atualidade religiosa. O Papa encerrou no Paraguai a viagem à América Latina, com passagens pelo Equador e Bolívia, na qual deixou mensagens centradas na necessidade de mudança. Milhões de pessoas acompanharam Francisco na América Latina, em dezenas de encontros e celebrações, com preocupações pelos mais pobres e pela afirmação da fé como força de transformação do ser humano e do mundo. Uma mensagem concretizada em passagens por prisões, hospitais, lares de idosos e bairros pobres, como uma favela da região norte da capital do Paraguai. La fe sin solidaridad es una fe sin Cristo, es una fe sin Dios. Es una fe sin hermanos. Entonces viene ese dicho, que espero recordarlo bien, pero que pinta este problema de una fe sin solidaridad. Un pueblo, un Dios sin pueblo, un pueblo sin hermanos, un pueblo sin Jesús. Esa es la fe sin solidariedad. Num encontro com organizações da sociedade civil, o Papa elogiou as reduções promovidas neste território por missionários católicos, em particular jesuítas, e reafirmou a defesa de um novo modelo de desenvolvimento social e económico que não sacrifica as pessoas em nome de ideologias. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo. Não deixam pensar ao povo. Já no domingo, presidiu a última missa da viagem à América Latina, com mais de 1 milhão de pessoas, e afirmou que a hospitalidade é a marca que distingue os católicos. Hospitalidade com o hambriento, com o sediento, com o forastero, com o desnudo, com o enfermo, com o preso, com o leproso, com o paralítico. Hospitalidade com o que não pensa como nosotros, con el que no tiene fe o la ha perdido, y a veces por culpa nuestra. Hospitalidad con el perseguido, con el desempleado. Antes tinha passado cerca de 48 horas na Bolívia, onde apresentou uma fé comprometida com os últimos. Ali encerrou o 2º Congresso Mundial dos Movimentos Populares, num encontro em que propôs a globalização da esperança em favor dos excluídos. A Bíblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito. Son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos.
Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. 8 dias de viagem do Papa à sua América Latina, que tiveram como pano de fundo a dignidade de cada pessoa e a capacidade de mensagem cristã inspirar mesmo quem está fora da Igreja. Lourdes Castro recebeu o Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes, uma distinção que, na sua 11ª edição, é entregue à artista plástica madeirense, autora do Anjo de Berlim. As sombras têm um valor relevante na obra de Lourdes Castro. O Anjo de Berlim, instalado na Capela do Rato, em Lisboa, é um exemplo que, desta vez, criou o ambiente para a entrega do Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes à artista plástica madeirense. Neste local, recordou o momento da criação deste painel a partir da instalação que ocupa lugar central nas sessões e, sobretudo, nas celebrações eucarísticas que aqui decorrem. Foi o Anjo de Berlim, foi feito em Berlim no Natal e feito na janela. Lourdes Castro recebeu no ano de 2015 o prémio instituído pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura em parceria com a Rádio Renascença. Para o júri, distinguir uma artista plástica significou tocar uma área da cultura ainda não premiada nas 10 edições anteriores deste galardão. Lourdes Castro tem longa e representativa carreira como artista plástica que, com ancoragem na década de 60, alcança progressiva notoriedade em Portugal e no estrangeiro. É reconhecida como figura cimeira pelos seus pares e pelos melhores estudiosos e críticos das artes visuais. O experimentalismo e o caráter inédito da sua obra, com forte sentido poético e autoral, surgem dominados pelo desígnio e pela capacidade de nomear plasticamente o objeto e de, ao mesmo tempo, aprofundar a ruptura com a noção tradicional de escultura. A obra de Lourdes Castro, sendo uma grande realização do ponto de vista estético, nos conduz aos lugares mais altos da nossa alma. Nela, na obra dela, vemos bem que o espírito da arte conduz sempre a uma arte do espírito. E tudo isso bastava para que tivesse recaído no seu nome e na sua obra esta nossa opção de 2015. A 11ª edição do Prémio de Cultura Árvore da Vida Padre Manuel Antunes distingue uma artista madeirense que encontra na designação do galardão Árvore da Vida referências inspiradoras para o cotidiano e até para a criação cultural. É preciso olhar mais para as árvores e cuidar mais das árvores. Estão todas a pedir as árvores estão a pedir. Não é só plantar, mas é cuidar delas com muita atenção e falar com as árvores. Acho que se aprende muito. Sobre o futuro, Lourdes Castro não identifica novas criações ou opções artísticas, mas atende ao essencial. Mais do que definir o amanhã, sugere a atenção a todas as coisas. Não sei, é continuar a respirar. E o respirar é o mais importante. Quando se respira, pois, tudo, muita atenção em tudo. E tudo é importante, tudo. E o respirar de manhã, quando a gente acorda, começar bem. Às vezes não se começa bem, mas depois lá vais, mais uma coisinha de atenção, mais... Uma artista plástica que, com a sua obra, se inscreve no programa do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e no seu projeto de ser inspirador para todos os ambientes culturais. Se, na verdade, queremos conduzir a intervenção do secretariado, que não é de ocupação do terreno, nem de colonização das iniciativas culturais laicas ou religiosas ao longo do país, mas de um papel de inspiração, ou de muito de articulação, de estimulação, daquilo que eu designei, e há bocado também foi dito, sob o signo do trabalho do Padre Tolentino, uma poética da espiritualidade. Se é assim, não podíamos ter encontrado melhor
melhor intérprete dessa poética da espiritualidade nas artes plásticas do que Lourdes de Castro. Instituído há 11 anos, o Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes é uma das iniciativas fundamentais do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e tem por objetivo realçar, a cada ano, um percurso ou obra que reflita o humanismo e a experiência cristã. Decorreu a 11ª edição do Festival Terras Sem Sombra, e com uma avaliação muito positiva por parte da Diocese de Beja. Chamar mais público ao Alentejo, promover a economia e a riqueza patrimonial e natural do território, revitalizar a produção de música sacra, têm sido algumas das apostas ganhas pela Diocese de Beja, desde que em 2003 se propôs organizar o Festival Terras Sem Sombra. O festival tem conseguido dar um contributo modesto, mas já significativo, à economia local de todas estas zonas que são visitadas. Estamos a falar de uma iniciativa itinerante que faz um percurso. Outro aspecto importante é que estas pessoas que vêm até nós, mesmo pessoas do Alentejo que não conheciam algumas destas realidades, é possível familiarizarem-se com monumentos, com paisagens, com práticas culturais, até com aspectos da gastronomia, da doçaria, do artesanato, no fundo das manifestações culturais mais profundas da nossa região, que estavam um bocadinho obliteradas, estavam um bocadinho esquecidas. E isto é, se quisermos, não só um contributo para um novo rosto do Alentejo, mas também uma maneira, se quisermos, de afirmar a nossa região. Além do público local, são muitas as pessoas vindas de outros pontos do país e do estrangeiro, desde o Algarve, Lisboa e Porto, passando pela vizinha Espanha, que participam nos concertos de música sacra, ações de biodiversidade, conferências, visitas guiadas e outras iniciativas inseridas no programa do festival. Tendo sempre como pano de fundo que este é um festival de música sacra, algo que nós nunca podemos esquecer, este setor, que é um setor às vezes um bocadinho menosprezado, um bocadinho esquecido, um bocadinho até profanado, está a conseguir encontrar aqui um cluster, está a encontrar, se quisermos, uma área de comodidade, uma área de intervenção, uma área até de desafio a novos grupos, a novos intérpretes, mas também a novos compositores. E isto numa perspectiva que não se limita apenas à do nosso país, mas que claramente se situa num plano internacional mais alargado. Este ano a edição do Festival Terras Sem Sombra, sob a direção artística de Juan Ángel Vela de Campo, a Diocese de Beja apostou na divulgação das tradições musicais da Europa do Sul, com destaque para Portugal, Espanha, França, Itália e Malta. Informações que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Tempo agora para recordarmos os desafios propostos pelo Papa Francisco na encíclica sobre ecologia, hoje com Margarida Alvim, responsável pela Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade. Muito boa tarde, Margarida, obrigado por estar neste programa. Para quem de facto faz da proteção da natureza uma prioridade, creio que é essa a sua preocupação e também da Casa Velha, esta associação que lançou. De que forma é que abordou esta encíclica do Papa sobre a ecologia? É muito bom receber esta encíclica passados 3 anos da constituição desta associação, porque há 3 anos, quando escrevíamos os estatutos, falávamos muito nesta questão de ligar ecologia com conservação e proteção da natureza e do ambiente à questão de perceber o nosso papel neste mundo e perceber também que cuidar da natureza e do ambiente é cuidar de cada um de nós e cuidar das relações que temos com os outros, das relações que temos connosco próprios. E por isso o Papa Francisco vem-nos dar uma retaguarda muito boa a esse nível de facto, ancorar o trabalho que temos vindo a fazer, que é muito educação para a ecologia e de conversão ecológica que ele tanto fala. E falemos desde logo desta associação Casa Velha, está sediada em Orém, creio eu, não é? Exatamente. Qual foi a ideia de lançar a associação? A Casa Velha está numa aldeia, Volta Vez, em Orém, é uma propriedade de uma família há já 4 gerações
e tem vindo a ser convertida num espaço de acolhimento de grupos para uma experiência de estilos de vida mais simples, mais próximos da natureza, não só para podermos contemplar e aprender com a natureza, mas muito poder cuidar e perceber este ritmo e este tempo diferente e fazê-lo através de atividades muito diversificadas, desde retiros de silêncio a atividades com escolas, com grupos de jovens, onde sempre tem aqui um lugar forte, o trabalho no campo. Há sempre esse contacto com a natureza, essa preocupação sempre por colocar as mãos na terra, no caso. As mãos na terra, os pés na terra. E, além disso, cuidarmos uns dos outros, partilhar refeições, preparar refeições juntos, respeitar aqui tempos de paragem também, e muito coisas tão simples como cultivar o que comemos. E para crianças que, apesar de até naquela aldeia, que é uma aldeia rural, as crianças hoje em dia já não põem assim tanto mesmo na aldeia. E, portanto, é muito interessante também podermos fazer esse trabalho no concelho, um concelho rural com jovens já muito urbanos, porque hoje em dia a nossa educação tem-nos desviado deste cuidado com a terra e, portanto, também penso que é muito pertinente voltarmos a ter esses espaços de cuidado, de aprendizagem mais próximos da terra. Enfim, não é só slogan, creio que é um tema recorrente no Papa ao longo de toda a encíclica, cuidar da casa comum. É esse o objetivo também da Casa Velha? Exatamente. E é muito bom chamarmos-nos Casa Velha, porque liga-nos muito a essa casa que se vai alargando e que é uma casa onde se encontram de repente pessoas que não têm nada a ver umas com as outras. Isso é uma característica desta casa e desta nossa casa comum, planeta, mundo, não é? Onde temos que nos habituar e saber viver uns com os outros, apesar de sermos tão diferentes. E ali é isso que também se experimenta, não é? Termos aqui, sermos levados a experimentar uma semana de convivência, que é o que vai acontecendo em diferentes experiências, uma semana juntos, e numa casa ou numa família, todos temos papéis diferentes. Uns limpam, outros cuidam, outros têm que preparar refeições. É um bocadinho perceber qual é que é o papel de cada um e levar a cada pessoa nestas atividades a perceber qual é o seu papel. Concretizam as propostas que o Papa deixa nesta encíclica para a proteção da natureza? Sem dúvida, porque estamos completamente a responder à última parte em que o Papa concretiza com ideias muito claras, isto que ele fala de educação para uma conversão ecológica, educação para uma espiritualidade ecológica. E consiste em coisas pequenas do cotidiano, não é? Sem dúvida. Isto de perceber e pensar como é que usamos os bens que nos são confiados, não é? E desde logo redescobrir uma relação diferente com estes bens e recursos que nos estão confiados e dados, e não tanto esta relação de uso e de abuso, às vezes, que não pensamos bem como utilizamos tudo o que temos ao nosso dispor e não pensamos em tantos outros irmãos nossos que não têm o que nós temos. Portanto, muito esta educação para a responsabilidade, educação para a simplicidade. Eu diria que são educação para virtudes ecológicas, de simplicidade, viver com menos tralha, com menos coisas que nos prendem, que nos afastam dos outros, que nos afastam das coisas essenciais e básicas da vida. Portanto, é muito esse estilo de vida que se experimenta ali. Educação para a partilha, para a solidariedade. Portanto, esse caminho que o Papa aponta no seu último capítulo, que isto não é uma coisa imediata. O Papa fala muito de uma conversão de mentalidades. Isso não se faz de um dia para o outro. E isso é mais importante, ou tão importante, pelo menos, como a definição de políticas internacionais que defendam a natureza? Os dois são importantes. Temos que trabalhar aos dois níveis. As nossas mudanças individuais de estilos de vida, e isso só se consegue com a educação e com um processo que é longo, e também, em paralelo, com políticas internacionais que permitam que, de facto, haja relações mais justas e mais equilibradas e que respondam a que todos tenham um lugar nesta casa comum, que não é o que acontece hoje em dia, não é? O que é que a Associação Casa Velha vai fazer com este texto? A Casa Velha... Para além, enfim, de já o levar à prática, não é? Claro. Pela sua história e pelas iniciativas que vai promovendo. Claro. Há uma coisa muito concreta que vamos fazer em setembro, dia 11 de setembro, e convidamos desde já todos a participarem. Vamos promover uma conferência em Lisboa, na Fundação Carlos Gulbenkian, dia 11 de setembro à tarde, onde convidámos um jesuíta da Comissão Pontifícia de Justiça e Paz de Roma, o padre Michael Chersny, que virá um bocadinho apresentar-nos a encíclica. Também a professora Helena Lacida, do Instituto Católico de Paris, que é teóloga e economista e leciona esta área da economia social e desenvolvimento sustentável. E também o professor Filipe Duarte Santos, que é um cientista reconhecido
do nosso país na área das alterações climáticas, e por isso vamos ter aqui um debate e um diálogo, e o Papa também convida muito com esta encíclica a que se abram estes espaços de debate de diferentes perspectivas, de diferentes atores, porque o desenvolvimento sustentável e o cuidado da casa comum precisa dessas diferentes perspectivas. E é isso que pretendemos promover e oferecer, assinalando o 3º aniversário da Associação Casa Velha, e vamos fazê-lo em parceria com a Agência Eclésia, com a FEC, Fundação FEC Cooperação, com a Fundação Gonçalo Silveira e com outros parceiros. E isso é uma coisa concreta e com certeza que iremos lançando agora, associando mais a nossa missão a este texto. Para concluirmos, muitos analistas olharam para este texto como um texto verde, ou uma encíclica verde. É uma classificação que basta para definir o que o Papa propõe? Não concordo nada. Acho que é uma encíclica integral, que se tivéssemos que encontrar uma palavra, não sei que cor é que seria a cor integral, uma mistura de todas as cores, mas não fala de todo, vai muito para além do ambiente e muito para além da questão de sermos ou não verdes, que é deles logo um preconceito quanto a esta encíclica, não é? Por isso é uma encíclica que nos leva a explorar uma ecologia integral. E que, por certo, pode alterar muitos comportamentos. Exatamente. Caso se sigam as propostas que o Papa aqui deixa. Margarida Alvim, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o seu ponto de vista sobre a relevância desta encíclica do Papa sobre a ecologia. Mas logo pode acompanhar o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.